Gente boa, vamos à luta? Como estão, queridos, queridas? Hoje nós vamos falar sobre governo geral. Trabalhadores do Brasil! Não, peraí. Getúlio, você bebeu? Marco! Mas é vero, Otílio, é vero. Nós estamos falando de Brasil colônia ainda, cara. É. Então, e com aquele negócio das capitanias não darem certo, lembra? Por várias razões. Da falta de interesse dos donatários, falta de investimento da coroa, distância em relação a Portugal, falta de um governo geral no Brasil. Justamente nós temos então uma nova postura, uma tentativa de fazer as capitanias darem certo, uma tentativa de ajudar os donatários a realizarem alguma obra efetiva nessas capitanias. É a instituição do governo geral no Brasil, a criação do governo geral no Brasil. Quer dizer, é um governo para geral, é um governo para centralizar a administração, é um governo para representar o rei de Portugal aqui no Brasil. E nesse sentido, então, de centralizar a administração no Brasil, poxa vida, nós poderíamos traçar uma nova relação, um comparativo, mais um comparativo que nós faríamos presta atenção comigo, o governo geral está para as capitanias, assim como o absolutismo está para o feudalismo, entenderam? Centralização do poder. De novo. O governo geral, centralização, está para as capitanias, que são descentralizadas, assim como o absolutismo, centralização, esteve para o feudalismo, que era descentralizado. Assim como mais tarde também, história do Brasil, e lembrando o nosso querido Getúlio, o Getúlio esteve para os coronéis, a República Oligárquica, o Brasil fragmentado. Ou como diriam aqueles que defenderam Getúlio em 30, os tenentistas de 1930. É preciso acabar com os 20 feudos que formam o Brasil. Até fazia o perfil do Batista Luzardo, mas essa frase aí... Tá bom, a frase é do Juarez Távora. Mas quem deu a ideia fui eu. E o pior é que o Getúlio curtiu, tchê. Bom, qualquer governante pensaria nisso, centralizando o poder. O próprio Getúlio, até o próprio Getúlio, de se ter, vamos dizer assim, um ministro da defesa, um ministro que ouve os dois lados e dá ganho de causa para alguém, ou punição para alguém, ou ouvidoria, e também quem cuida das provisões, né? Do sustento de Portugal, das finanças, cobrança de impostos e etc. Aí que nós temos o primeiro governador geral na história do Brasil, Tomé de Souza, que é primo daquele famoso da capitania de São Vicente, o Martim Afonso de Souza. Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, funda a primeira cidade da história do Brasil, em homenagem a Nosso Senhor Jesus Cristo, a cidade de Salvador, portanto. E pensando também na importante presença católica, vejam vocês, quem traz cultura para o Brasil não é Portugal. A cultura no Brasil não vai ser gerida pelo Estado português, quer dizer, não vai ser gerenciada pelo Estado português. A cultura no Brasil vai ser gerida pela Igreja Católica Apostólica Romana. A cultura no Brasil vai ser gerida pela Companhia de Jesus. São os padres da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, a começar com esse famoso aí, Manuel de Nóbrega, primeiro grande líder jesuíta no Brasil. Nossa, gente, desculpa, errei. Não é Manuel de Nóbrega, Manuel da Nóbrega é o nome do padre, o primeiro grande líder jesuíta no Brasil. Manuel de Nóbrega era o pai do Carlos Alberto. Casamento, eu mereço! Pois é, o senhor da praça, o Carlos Alberto. O pai dele era o Manuel de Nóbrega. Não tem nada a ver aqui com os jesuítas. Mas depois a gente conversa. De todo modo, nós temos esse sendo o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, que vai embora do Brasil detestando ter ficado por aqui, o que seria natural, é claro, né? E deixando como grande legado, principal legado, na verdade, essa presença católica por meio dos jesuítas. O Nóbrega teria um grande parceiro no segundo governo geral, que nós vemos aqui na figura, José de Anchieta. Justamente no segundo governo geral da história do Brasil, a presença do padre José de Anchieta, mais um grande líder jesuíta aqui no Brasil,
Anchieta e Nóbrega fizeram uma obra de catequese, uma obra de cristianização. E vamos mais além, vai ser assunto da nossa próxima aula, mas vamos, a partir de agora, já começar a pensar nisso, um projeto de escola aqui no Brasil, cujo formato nós seguimos até hoje. Tanto que a presença do Anchieta aqui é ratificada na rodovia. Na rodovia, como que lembrando o caminho que ele fez junto ao Nóbrega, subindo a serra do litoral de São Paulo, subindo as escarpas do litoral para o Planalto de São Paulo, naquela época a capitania de São Vicente. Bom, a rodovia que te faz subir a serra, rodovia Anchieta, justamente, rodovia do Padre Anchieta. Aí, no segundo governo geral, ele chega no Brasil junto a Duarte da Costa, também com projeto de catequese e escolas no Brasil. Eles são os primeiros professores do Brasil, viu, gente? Agora, não obstante a importância dos jesuítas nesse sentido de trazer a cultura europeia, cultura católica para o Brasil, o governo entra em conflito com os jesuítas. O que é um absurdo. É um absurdo. O governo que, além de não estar auxiliando os jesuítas nessa empreitada, ainda vai de encontro à obra dos jesuítas. Chega a ter membros de governo que abusam sexualmente das índias, justamente o contrário do que os jesuítas defendiam, é claro. Aliás, com os jesuítas vieram para cá também órfãs, moças órfãs, moças dos orfanatos de Portugal, com a missão de se casar com brasileiros aqui e formar família. Enquanto nós temos a briga de jesuítas e governo, vejam vocês, o Brasil foi invadido. Justamente por aqueles que já se interessavam pelo Brasil, vocês se lembram, desde quando nós temos os primeiros tempos de Brasil, na extração de pau-brasil, período pré-colonial, e agora a presença francesa é séria. Porque o líder Nicolas Villegagnon, eu falo francês, gente, eu não sei se vocês sabem disso, je parle français. Esse líder, o Nicolas Villegagnon, fez aliança com quem realmente domina a terra. Ali na região do Rio de Janeiro, os índios tamoios. Inclusive, nome de mais uma rodovia para a gente lembrar. Entre Rio e São Paulo, nós temos ali a rodovia dos tamoios. E vejam vocês o que é ainda mais amedrontador para os jesuítas: a presença de huguenotes. França Antártica é o nome da colônia francesa no Rio de Janeiro. Huguenotes é amedrontador para os jesuítas, porque mais do que serem franceses, são protestantes. Quer dizer, nós temos aqui uma presença que não católica no Brasil. Nós temos aqui uma presença daqueles que discordam da Igreja Católica. Os huguenotes. Eu acho que vocês já ouviram falar desse termo. Calvinistas? Sim, huguenotes são os calvinistas franceses. Dado o perigo da presença francesa no Rio de Janeiro com protestantes, vem um terceiro governador-geral aqui, inclusive a partir de apelos, cartas escritas pelos próprios padres jesuítas ao rei de Portugal. É o terceiro governador-geral, o Mão de Ferro Mendes Sá, cuja principal missão, a mais importante das missões, é expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro vai nascer assim, gente. O Rio de Janeiro vai nascer com faca na caveira. O Rio de Janeiro vai nascer do tipo tropa de elite. Tropa de elite, que ironia, né? Nós temos várias ironias e coincidências na história. Aliás, como líder militar, o próprio sobrinho do Mendes Sá, hoje é escola de samba, nome de faculdade, etc., Estácio de Sá, que morreu com uma flechada no peito. Uma flechada no peito. Como o próprio santo padroeiro do Rio de Janeiro. O santo padroeiro que é nome do Rio de Janeiro, com a flechada no peito. Mas depois a gente fala sobre isso. Acontece que não tem como combater os índios e os franceses juntos. Portanto, temos um acordo de paz com quem é mais forte, com quem conhece o terreno, com quem tem exército e marinha. São os tamoios. Só que fazer acordo de paz com os tamoios não é simples. Quem é que pode dialogar com eles? Quem é que pode conversar com os tamoios? Quem é que pode dialogar com o índio no Brasil? Justamente, volta pra gente os dois aqui na sua importância, os padres jesuítas, os dois grandes líderes, o Nóbrega e o Anchieta. Dialogando com os índios, eles conseguiram fazer um acordo de paz, que foi a paz de Iperoig, se entregaram inclusive como reféns dos índios, viu, gente? E conseguiram que os tamoios se retirassem da luta, aliviando a luta para que os portugueses só tivessem que combater os franceses. Expulsos os franceses do Brasil, ali na região foi criada mais uma cidade, a segunda cidade do Brasil, depois de Salvador, como sede de governo, junto a Salvador. Importante isso, viu, gente? Quer dizer, nós temos uma sede de governo no Brasil Centro-Norte, que é Salvador, e uma sede de governo no Brasil Centro-Sul, que é o Rio de Janeiro. Um dia
Salvador não será mais sede de governo junto ao Rio, vai ser apenas o Rio. Depois é que nós vamos mudar para Brasília. Na época de JK, isso fica para outra aula. E uma vez que derrotados os franceses, podemos combater as tribos rebeldes, como os tamoios, por exemplo. Podemos escravizar índios para produzir cana-de-açúcar. Não. Pera lá. Escravizar os índios? Não pode. Não pode. É regimento, é documento, entendeu? Documento. É regimento de Portugal. É proibido por Portugal, é proibido pela Igreja Católica a escravização dos índios. Não podemos escravizar os índios. Os negros, tudo bem, porque eles são desalmados. Os africanos podem ser escravizados porque entre as tribos e alguns reinos africanos já havia a escravização, como na Europa da antiguidade, né, por espólio de guerra. Tudo bem escravizar os africanos e considerá-los com interpretação bíblica, a gente me permitam falar, com interpretação bíblica hipócrita e vergonhosa, considerar que os africanos não têm alma. Tá. Agora, escravizar os índios não pode. A não ser em caso de guerra justa. Guardem muito bem esse nome. Guardem muito bem esse nome. Guerra justa nós podemos definir como aquela que é uma guerra que se faz de modo justo. O termo é autoexplicativo. Se você for compreender uma vez só, já basta. Uma vez só a explicação já basta. Olha só. Índios que aceitem a catequese, índios que aceitem a cristianização pelos jesuítas. Tudo bem, claro. Agora, índios que não aceitam a catequese, índios que não aceitam a Igreja Católica, pô, como é que é? Não vai aceitar a Igreja Católica? Com certeza não tem alma, entendeu? Interpretação. Índio que não aceite a Igreja é desalmado. E se é desalmado, se iguala ao patamar que interpretamos sobre os africanos. Então, nada mais justo do que, assim como com os africanos, escravizar esses índios rebeldes. Escravizar os índios que não aceitam a catequese. Nada mais justo do que fazer guerra e escravizá-los. Isso é guerra justa, gente. É a guerra que se justifica pelo motivo religioso. Daí é que, apesar de muito bonito, é muito errado aquele quadro de Rodolfo Amoedo, aquele quadro do século XIX, aquele quadro que nos remete ao último tamoio. É o nome do quadro. Na verdade, não foi assim que trataram o último tamoio, mas é o nome do quadro. Vamos lembrar que o quadro se refere ao século XIX, ou seja, estamos falando de uma época de romantismo. Interdisciplinaridade, dá licença, meus queridos? Primeira geração romântica, geração nacionalista, geração indianista. Portanto, aquela idealização do índio enquanto herói nacional. Se bem que eu estou sendo muito óbvio, porque se é romantismo, é idealização. É idealização. É a idealização do índio enquanto herói do tipo europeu. Do tipo europeu. Inclusive na música nós teríamos algo assim de idealização mais tarde também. Mais tarde também. Nós teríamos na música, com Carlos Gomes, a ópera O Guarani. Vocês se lembram? A ópera O Guarani, todos vocês se lembram. Todos vocês, porque logicamente que essa ópera tem alguma base literária. O livro. Sim, o livro de José de Alencar, o livro Guarani. O próprio que escreveu Iracema, o Birajara, o Guarani de José de Alencar, nos leva a pensar num índio idealizado, e assim fez o maestro Carlos Gomes. O maestro campineiro Carlos Gomes. Ele não estava em Campinas, ele estava na Itália quando então leu o livro, lá na Itália, escrito na tradução italiana. Portanto, o nome da ópera não seria o Guarani, seria Il Guarani. Il Guarani. E daí a ópera, o Guarani. Bom, para lembrar melhor da ópera Il Guarani, faz assim, ó, liga o rádio, qualquer emissora de rádio, a grande maioria ainda transmite no mesmo horário. Segunda a sexta-feira, 7 horas da noite, vocês vão ouvir uma vinheta de abertura que fala mais ou menos assim: boa noite, em Brasília, 19 horas.
estes são os destaques da Hora do Brasil de hoje. Aquele jornalzinho que ninguém curte ouvir, tá ligado? Eu acho que só o Bolsonaro que escuta. Se pá, nem ele, mas tá ok. Ai, meu Deus do céu. A Hora do Brasil. A Hora do... Não, desculpa. A Hora do Brasil não. A Voz do Brasil. Cujo nome era A Hora do Brasil. Sim, minha gente, A Hora do Brasil. Assim nasceu o programa Voz do Brasil. Sabe quando, né? Era Vargas. Ditadura, Getúlio. Um programa ditatorial, que aliás ainda hoje, né? Ainda hoje só tá na grade das programações radiofônicas, porque é uma imposição do tipo ditatorial. Então esse país não é plena democracia. Desde a época de Getúlio. Desde a época de Getúlio. Todas as rádios são obrigadas a transmitirem, ainda que em horário alternativo, a Voz do Brasil. Gente, eu acho muito legal, acho muito bacana, viu? Eu sou fã do romantismo, eu não escondo isso. Eu sou um sujeito romântico. Eu sou um sujeito romântico. Eu sou um sujeito romântico. Apesar daquilo que falava Antônio Abujanra, né? Você sabe que os que eu penso dos românticos. É o seguinte, os românticos têm que se fuder. Tem que se fuder, tá. Mas vamos pro quadro, vamos lá. O que é que vocês conseguiriam me dizer, Vunesp, segunda fase, o que é que vocês conseguiriam me dizer de interpretação do tipo um olhar europeu neste quadro que a gente tá vendo do último Tamoio? Amoedo foi muito feliz. Muito feliz, o quadro é lindo, realmente. Olhar europeu. Concorda comigo que o índio... mais ou menos. Com todo respeito, mas mais ou menos. Ele tá mais ou menos gordinho, né? O índio tá mais gordinho, é mais ou menos. Ele tá gordinho. Mais ou menos. Além do índio tá gordinho, o índio, ele tá com as vergonhas cobertas. Isso é a primeira coisa que dá pra gente reparar. Sejamos sensatos, né? Sejamos sinceros. As vergonhas... Aliás, o termo vergonhas também é do europeu. O índio não teria vergonha, né? Não tem por que ter vergonha. Eu também não tenho, aliás. Mas deixa pra lá. Mas tá tapando. Vocês estão vendo que arrebentou a tanguinha, inclusive, né, gente? Mas tá tapando as vergonhas. Tipo, o pipizinho do índio, né? Tá tapando pipi. Mas vamos mais. E o índio também tá mais branco. Tá mais branco do que deveria. Tá mais branco do que o próprio jesuíta. Vocês viram o jesuíta aqui atrás, né, gente? O padre jesuíta. Não é uma rocha, é um padre. Sim? Tem aluno que não vê, acho que é uma pedra. É um padre. Ele tá mais branco que o padre jesuíta. Isso é a idealização do tipo europeia. E olha também a imagem de sacrifício, de peito aberto, de braços abertos e largados com o qual se apresenta. Essa música me anima, gente. Olha que coisa maravilhosa. O Criador e a criatura, o aprendiz e o mestre, o mentor e a mente, nos levando até a interpretar com ligação a outras obras, sim ou não? Vem comigo, Teto da Capela Sistina, uma das obras é essa aqui. A criação de Adão. Comparou? Tá vendo ali a mensagem subliminar em que Deus está dentro dos miolos? Dentro da massa encefálica, dentro do cérebro. Uma das mensagens subliminares de Michelangelo. Tem várias, viu, gente? Não vem ao caso falar isso hoje, mas tem várias. Bom, além dessa, uma outra obra que eu também gosto muito, para mim ela é linda, também de Michelangelo. Cá está. Jesus que acaba de ser retirado da cruz. E Maria, sua mãe, como que contemplando seu corpo falecido, ao implorar por piedade. Daí o nome da obra, Pietà, esculpida em mármore de Carrara
em pedra única. Aliás, é a primeira obra assinada pelo Michelangelo, viu? Ele não assinava antes disso.